boa noite com o Senhor Jesus. É uma bênção e um grande privilégio nós estarmos nesta noite aqui pela graça de Deus. Tivemos um final de semana maravilhoso no encontro regional de pastores, obreiros e uma parte. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, essas palavras em nossos corações. Abençoe, Senhor Jesus, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança, Senhor Jesus, que não tem olhado os esforços, Pai, não tem medido esforços, mas tem estado na sua casa, Senhor Deus, para se alimentar e se fortalecer. Também pedimos, Senhor Jesus, por nossos irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor possa, Senhor Jesus, mudar as circunstâncias, mudar tudo, para que eles possam estar conosco neste companheirismo em torno da sua palavra. Nos abençoe, nos ajude, tome controle de tudo, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Elias debaixo do pé de zimbro. O profeta diz assim: eu gosto de Longfellow quando ele disse pegadas nas areias do tempo. E aí ele vai falar pegadas que talvez outro, navegando sobre o solene oceano da vida, o irmão abandonado, destroçado, ao ver, tome ânimo novamente. Vidas de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas de Carmelo por um longo tempo. Deus estava alimentando. Deus não está preparando o seu povo para um grande milagre, um notável milagre. E qual milagre é este? É o rapto, a transformação, o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. E ele convocou todo Israel. Deus não está convocando toda a sua noiva? Amém. E pensou, com certeza, que se eles pudessem ver a mão sobrenatural de Deus se mover, eles acreditariam que Deus era Deus. Elias achasse que ao ver o milagre de Deus, Deus é realizando o impossível, que todos se converteriam. Mas, irmãos, só para converter-se. É a eleição, predestinação. Aquele que está cego, por predestinação, nunca vai enxergar o que nós enxergamos. Você vê, isso que nós enxergamos é somente para uma igreja separada. Não é para qualquer um. Não é a maioria, é a minoria. Porque a nação estava poluída. A nação estava poluída com um rei desviado, Acabe, e uma Jezabel perversa e idólatra. O mundo não está assim hoje? Hollywood comandando tudo. Hollywood comandando a moda de Jezabel. É igualzinho, é um paralelismo. Eles colocaram a nação sobre idolatria. E isso estava quebrando o coração daquele servo de Deus. E vocês sabem, como eu disse outra noite, gente, irmãos,
igreja, eleito, cristão, é melhor checarmos nossa experiência. É melhor checarmos nossa experiência, pois o Espírito Santo só vai ungir nos últimos dias aqueles que suspiram e gemem por causa da abominação que é feita na cidade. Não aqueles que dão um braço para essas coisas que não prestam. Gemem, oram, jejuam por causa do pecado do mundo. Hoje podemos gritar, podemos falar em línguas, ter sinais e coisas, mas onde está a palavra de Deus? Que adianta dons, maravilhas, mas se não respeita a palavra de Deus? E a igreja de Deus, a ponto que entristece nossos corações ao ver o pecado acontecendo. Nós temos, então, quando ele convocou todo Israel e fez um desafio para eles: deixe que o Deus que é sobrenatural, deixe aquele que pode se mostrar vivo, deixe que ele seja Deus. Glória a Deus. O profeta diz: nós só podemos deixar Deus ser Deus quando nós saímos de cena e deixamos Deus se mover em nós. Aleluia. Se todas as suas teologias, ele estava falando com eles. Elias disse: se Baal é um Deus e ele pode responder, deixe que ele responda. Deixe que o nosso Deus, que é vivo, responde. Amém. Deixe que Deus sempre mantenha a sua palavra. Aleluia. Para que ele seja Deus. Glória a Deus. Se isso não for um desafio esta noite para o mundo novamente, Deus mantém a sua palavra para que ele seja Deus. Glória a Deus. E através de quem Deus tem que mostrar que ele é Deus? Aleluia. É aí que entra a igreja noiva. Glória a Deus. Nós somos essa testemunha para mostrar que Deus é Deus. Aleluia. Deixamos Deus agir e atuar em cada um de nós. Amém. Então, o que aconteceu? Ele os chamou para se juntarem. E o Deus do céu respondeu com um sinal sobrenatural para Israel, que ele ainda era o Deus que podia responder com fogo. Veja, antes de Deus responder, o que Elias proclamou? Para se ajuntarem. É tempo da igreja se juntar, não de separar. Glória a Deus. O diabo quer separar cada um de nós. Deus quer juntar cada um de nós. Amém. Glória. Sabe como que o diabo ele tenta separar a igreja? Mostrando falhas, mostrando erros, colocando um acima do outro. Mas perante Deus nós somos todos iguais. Aleluia. Então é tempo de ajuntamento, não de separar um do outro. Aleluia. E ele fez exatamente o que sempre faz. Deus sempre responde à oração. Deus sempre mantém a sua palavra. Amém. E se você tem a palavra, Deus mantém você. O que é ter a palavra? É viver a palavra. É ser a palavra. É mostrar a palavra em nossos dias.
Glória a Deus. Deus respondeu a oração. Deus sempre mantém a sua palavra. E se você tem a palavra, Deus te sustenta. Glória a Deus. Deus sustenta cada um de nós. Não é por méritos. Não é porque nós somos o mais estudado, o menos estudado, ganha mais, ganha menos. Todos nós estamos igualados. Glória a Deus. Todos nós temos a mesma necessidade. Um depende do outro para subir, porque a igreja não sobe se não tiver completa. Glória a Deus. Então traga o seu irmão, traga a sua irmã, traga todos que puder para a casa de Deus. Não é a igreja A ou a igreja B que vai salvar ninguém. O que vai salvar é a palavra encarnada em cada um de nós. Aleluia. O importante é estar congregando e ouvindo esta palavra de Elias. Amém. Que fora a palavra de Elias não há transformação. Amém. E depois de tudo isso, ainda não foi suficiente. Todos aqueles sinais, e ainda não foi suficiente. E o velho Elias, ele não sabia o que fazer. Então ele correu para o pé de zimbro. Estou tão feliz que há um pé de zimbro. Na hora que Elias não soube o que fazer, ele correu até o pé de zimbro. E às vezes todos nós temos que ter um pé de zimbro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta fala: todas as pessoas de Deus, todas, não é algumas, todas as pessoas de Deus precisam ir a esse pé de zimbro. Elias desesperou, foi para o pé de zimbro. E o que aconteceu no pé de zimbro? Deus fortaleceu ele para a caminhada. Glória a Deus. E quando nós vamos ao pé de zimbro, Deus nos fortalece para a caminhada. Glória a Deus. Amém. É um lugar onde ele estava tão desanimado que não sabia o que fazer. Elias correu e ficou sob o pé de zimbro. Muitos de nós sentimos vontade de ir para lá. E hoje, quando vemos as instituições cheias com pessoas de Deus, colapsos nervosos, tensões, isso nos faz querer correr para o pé de zimbro. Glória a Deus. Você sabe que para um cristão, não era para nós termos alguns colapso nervoso, precisar de psiquiatra, psicólogo, pessoas estouradas. Não era para ter isso no meio da igreja. Não era para ter. A igreja, ela tem que ser estável. Nós temos que ser estável. O profeta era estável. Amém. Aleluia. Estabilizado. Sabia lidar com situações adversas. E nós temos que aprender a lidar com situações adversas. Amém. Elias, ele não se estourou na frente das pessoas. Ele correu para o pé de zimbro sozinho lá. Então, quando nós entrarmos nesse estado de estar quase estourando, corre para um pé de zimbro isolado, escondido. Vá ali sozinho. E ali você chora, clama. E Deus vem te animar. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o profeta fala: todos nós temos que ter um pé de zimbro. E ele fala: e hoje, quando nós vemos as instituições cheias de pessoas de Deus, pessoas com colapso nervosos, tensões, explodindo, isso é porque elas não têm um pé de zimbro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que poderíamos expressá-lo como a velha senhora de Cordice lá no sul,
quando foi atropelada por automóvel, um carro bateu nela e lhe perguntaram se ela queria processar por danos. Ela disse: "Oh não, filho, não preciso de danos, eu preciso é de conserto." Amém, Senhor. Aleluia. Nós precisamos de conserto. Glória a Deus. A igreja precisa de conserto. Aleluia. Eu acho que o que a igreja precisa hoje é de um conserto. Aleluia. Um lugar debaixo do pé de zimbro para que possamos ficar sozinhos e fazermos um conserto. Glória Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta naquele grande dia, que estava tão desapontado, que ele tinha feito exatamente o que Deus lhe dissera para fazer. E ele pensou que certamente se ele fez aquilo, as pessoas iriam crer nele, ou crer em Deus. Isso acontece conosco. A gente vai, fala a palavra, entrega DVD, entrega mensagem, entrega aquilo, e a gente acha que a pessoa vai se converter. Mas às vezes não se converte. Mas nós vamos desanimar? Não. Vamos continuar levando. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a porta estiver aberta, nós vamos levar essa mensagem a todos. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele acabou descobrindo que todos os milagres que Deus lhe disse para executar, que ele fez, e mesmo assim Jezabel não somente recusou, mas ela disse que iria parar a sua campanha. Jezabel não estava predestinada a enxergar o profeta de Deus. E hoje quem não está predestinado a enxergar Elias, não vai enxergar. Não enxerga, não adianta. Ele não podia ter mais aquelas campanhas. Ela cortaria sua cabeça se ele continuasse. Você vê? Vê você? Quando o diabo se apega a uma pessoa, ele simplesmente o faz horrível. Cega completamente a palavra. Não enxerga a palavra, não enxerga o cumprimento. E ele achava que os sinais e as maravilhas de um Deus vivo seriam o suficiente, mas não foram. Não foram. Então, o seu pobre coração estava partido. E ele correu ao pé de zimbro em busca de refúgio. E ele deitou lá. E eu posso vê-lo debaixo, seu servo muitos quilômetros atrás, e foi para debaixo da árvore sozinho. Todos nós temos um pequeno lugar onde vamos quando estamos nesses problemas. Temos que ter um lugar, sozinho. Eu acredito, amigos, que nenhum homem tem direito de professar o cristianismo como cristão até que ele encontre tal retiro. Isso falou forte comigo. E eu acredito, amando-se da Bíblia, eles podem ser capazes de satisfazer a mente carnal que não conhece a Deus e dizer que os dias dos milagres são passados, que não existe algo como o Espírito Santo. Mas se um homem alguma vez teve uma experiência na qual conheceu a Deus, todos os teólogos do mundo jamais poderiam tirar essa experiência de você. Você se encontrou com Deus face a face e sabe do que está falando.
segurança. Sabe quem é? Aleluia. Como Moisés, naquelas areias sagradas lá no deserto. Quando o homem se encontra com Deus nas areias sagradas daquele lugar, secreto de retiro, nenhum demônio do inferno pode tirar isso dele. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pois ele sabe que falou face a face com Deus. Eles podem explicar tudo o que quiserem, mas você estava lá quando isso aconteceu e sabe do que está falando. E Elias sabia que o seu Deus era real. Veja, Elias sabia que seu Deus era real. Não era um Deus passado, não era um Deus lá do futuro, é um Deus do presente, é real. Glória a Deus. Amém. Então ele trouxe isso para o confronto, mas então, quando as pessoas recusaram o sinal sobrenatural, isso não é nada. O raio poderia ter atingido. Jezabel fez ameaças. E toda a sua gangue também. Eles queriam desistir. Eles não queriam desistir de seus clubes sociais. E o coração do velho Elias estava partido. Qualquer ministro sabe o que é a manhã de segunda-feira, depois de um dia difícil de domingo. Homens que lidam com o sobrenatural, que permanecem na presença de Deus, quando vê o programa de Deus recusado, e o pregam, e tentam o seu melhor, e fazem tudo o que Deus lhes diz para fazer, e ainda assim se afastam disso, é de partir o coração. Realmente parte o coração. Glória a Deus. Nós Aleluia. ficamos com o coração partido quando nós vemos as pessoas recusando essa palavra. E quando é um familiar, uma pessoa mais próxima, uma pessoa bem próxima. Por quê? Porque nós sabemos o que é recusar essa palavra, o que é recusar essa mensagem, o que é recusar Elias. Nós sabemos o destino de cada um e a gente entristece. Mas Elias passou por essa experiência. Só que ele correu para o pé de zimbro. Correu para o pé de zimbro. O Deus Todo-Poderoso fez o suficiente aqui no templo Ângelos, a semana passada, a ponto que teve Los Angeles incendiado. Não é de se admirar que ele tenha dito: será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. E eu imagino que em cada galho, em todo lugar havia uma multidão de anjos. E Deus desceu e disse: meu pobre servo cansado, ele está tão nervoso e desgastado, ele não sabe o que fazer. Eu vou escolher um anjo em pé aqui, que tem as mãos mais macias. Não o assuste, caminhe e o afague a testa dele suavemente. E eu quero o melhor cozinheiro entre vocês, e vá ali e consiga todas as vitaminas que puder encontrar e coloque nesta farinha de milho. O mundo o recusou. Deus só cuidou de Elias depois da batalha. Depois que ele estava exausto já de batalhar.
As pessoas às vezes querem que Deus venha ajudá-lo, venha cuidá-lo com um dito popular: corte em lata de farinha, em lata de sardinha. Verdade. Se corta abrindo uma sardinha e acha que é cicatriz de luta. Não é essa cicatriz que nós estamos falando. O mundo o recusou, mas eu vou tratá-lo bem. Olha, o mundo o recusou. O mundo pode recusar cada um de nós, mas Deus vai cuidar e nos tratar bem. Glória a Deus. Porque é causa dele. Glória a Deus. Não se assuste com isso. Traga o melhor que temos. Melhor cozinheiro. Cozinhe um bolo de milho, consiga-lhe um pouco de água. E este anjo de mão macia aproximou-se e acariciou o pequeno servo de Deus na testa. Lembre-se, ó amigo cristão, lembre-se disto. Se você faz o seu melhor, nós fazemos o nosso melhor, Deus ainda tem esses anjos às suas ordens para cuidar de você. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Ele te ama da mesma forma que ele amava Elias. Amém. Amém. Glória a Deus. E ele acariciou sua fronte, e Elias acordou, e eu posso ouvi-lo dizer assim: o Senhor teu Deus que te ama. Você fez o seu melhor, Elias. Eu apenas enviei esses sinais como um testemunho. E no dia do julgamento, eles terão que suportá-los sozinhos. Quando os testemunhos de Deus vêm, ou é para salvar ou condenar. Depende de como a pessoa vai aceitar. Mas não volta sozinho. A palavra não volta sem ter feito a obra. Alguns para salvação, outros para condenação. Mas ela faz a obra. Você está cansado e exausto, Elias. E o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, enviou-me para te alimentar com este pão e esta água. E Elias, esfregando os olhos, levantou-se com as mãos um pouco trêmulas, segurou o pão e comeu. Neste momento, o grande coro angelical saiu, formou um pequeno cenário ao redor dele assim, e começaram a cantar as canções como nenhuma mãe conseguiria embalar seu bebê para dormir. Deixaram ele dormir de novo. Então o pai se virou e disse: sabe, eu o amo muito, a jornada é longa, ele ainda tem muito para percorrer, eu não terminei com ele, então devo alimentá-lo novamente. Enquanto Deus não termina conosco, Ele nos alimenta. Mantém forte, sustenta, tem anjos, tem tudo que nós precisamos, irmão. Não devemos ficar com medo do mundo, das coisas do mundo. Então ele chamou os anjos, despejou outro grande pacote de vitaminas e cozinhou outro bolo de milho. Arrumou-lhe uma botija d'água, acariciou-lhe a fronte e alimentou-o novamente. Oh, eu estou muito feliz que há um pé de zimbro quando estamos desgastados e dilacerados, e podemos ir lá debaixo do zimbro
e encontrar vitaminas espirituais para viajar em qualquer tipo de viagem. Lá ele se deitou, acordou sentindo-se um pouco melhor e seguiu por 40 dias e 40 noites. E eu imagino que, se houver um médico ouvindo, você não gostaria de saber que tipo de vitamina ele usou, que mantém um homem com um bolo de milho num copo de água por 40 dias e 40 noites? Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eles falam que o homem pode ficar 3 dias sem comer, né? Elias ficou 40 dias e 40 noites sem precisar de alimento novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Olha o que acontece no pé de zimbro. Tem você um pé de zimbro? Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Então ele encontra a caverna no caminho do deserto. E a primeira coisa, você sabe, Deus o encontrou lá. E ele o chamou e passou um vento impetuoso que rasgou a montanha. As rochas se partiram e caíram. Elias ficou quieto e ouviu. E houve um tremor, um terremoto que sacudiu a montanha, mas Elias ficou quieto. Elias ficou quieto. Por que Elias ficou quieto? Elias sabia quem era Deus. Amém! Não se apavorou. Aleluia! Ele ficou lá. Esse ainda não é Deus. Não é o barulho do meu Deus. Não é um crente levado a qualquer tipo de barulho, qualquer movimento, qualquer revelaçãozinha, já está indo. E então caiu o fogo, um relâmpago brilhou, e Elias ficou quieto. Mas então uma voz meiga e suave falou, e Elias respondeu. Ele colocou seu manto sobre o rosto e saiu. Eu apenas me pergunto, se nós não temos ouvidos muitos ventos poderosos, e fogo, e sangue e tudo mais, e falhamos em ouvir aquela voz calma e baixa, pergunto-me se temos olhado tanto para os dons, que não podemos ver o doador. Vocês sabem, a América é propensa a barulho. Essa é a razão que o rock and roll é tão popular e todos esses outros barulhos. Agora, temos tido fortes ventos velozes, temos tido grandes estremecimentos, mas onde Deus esteve em tudo isso? Elias disse que Deus, não estava nele, nesses barulhos. O que fazemos com os ventos velozes? O que temos feito com todos os tipos de sensações? Sensação não traz o Espírito Santo, mas o Espírito Santo traz sensação. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde isso nos levou? Estamos tão denominados que não temos companheirismo um com o outro. Quando eu não posso ter companheirismo com o irmão, porque eu estou denominado, eu sou uma denominação. Por que eu não tenho companheirismo? Porque eu sou melhor. Ele está caindo. A primeira coisa é isso, né? Eu sou superior, ele é inferior. Eu não vou ter companheirismo com o inferior. Estou denominado. Me fiz superior às outras pessoas. O profeta fala até de uma pessoa que está fazendo algo errado. Nós não devemos condená-lo, porque se Deus tirar a mão de misericórdia de nós,
nós seremos pior do que aquele que está fazendo aquele negócio errado. Elias disse: mas onde estava Deus em tudo isso? Elias disse que ele não estava nele. O que fazemos com os ventos velozes, rápidos? O que temos feito com todos os tipos de sensações? Onde isso nos levou? Estamos tão denominados que não temos companheirismo um com o outro. O que fizemos com isso? A igreja está melhor? Está unificada com ventos velozes? Não, Senhor. A igreja não está unificada com isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, as igrejas, denominações, que se autodenominam, que auto-acham melhores, essas estão ligadas a movimentos, sensações. A igreja só estará unificada quando as pessoas ouvirem aquela meiga e suave voz de Deus. É aí onde estamos falhando, amigos. É aí aonde estamos falhando. Quando Deus aparece no sinal com algo, e Ele mostra, e Ele mesmo prova ser Deus, em vez de ir atrás do barulho, vá atrás daquele que faz o barulho. Glória a Deus. Nós esquecemos o doador, nós olhamos para os dons. Paulo disse: ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada aproveitaria. Mesmo que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, isso não me beneficia em nada. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Glória a Deus. Temos que ter um pé de zimbro. Glória a Deus. Temos que ter amor. Se Deus está em nós, nós temos amor, porque Deus é amor. Amém. Glória a Deus. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós não somos melhores que ninguém. Glória a Deus. Nós não estamos causando separação. Nós estamos causando ajuntamento, Amém. para juntos subirem. Sim. Aquele que quer separar não sabe quem é Elias. Aquele que quer isolar não sabe quem é Deus. Aquele que quer ser o melhor nunca conheceu a Deus. Glória a Deus. Porque o caminho de subir é descer. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Cada um que vai estar nos ouvindo através da internet. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Deus abençoe a todos. Amém. Irmão Gilmar, tem um hino para terminarmos? Vamos louvar o último hino. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos louvar no hino 52. Glória a Jesus. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronta a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso e superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nosso irmão João vai orar pelo término do culto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Querido Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nosso coração, nossa alma, Senhor, rejubila de alegria, Senhor, de ter ouvido a Tua palavra, Senhor, que é o pão que nos alimenta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ter mostrado o caminho do pé de zimbro, Senhor, onde somos fortalecidos por Ti, Senhor. Um dia desses, Pai, esta batalha, Senhor, irá terminar e o Senhor virá nos consolar. Oh, glorioso dia! Será? Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos aqueles que têm ouvido, que irão ouvir esta mensagem. Conduz teus filhos, teus servos, Senhor. Aqueles que estão sendo preparados por Ti, Senhor. Pela Tua palavra, pelo Teu alimento espiritual, no retorno dos seus lares, Senhor. E prepara, Senhor, para o próximo culto no dia de domingo, Pai. Se o Senhor permitir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.